O habitat mínimo contemporâneo: velhas questões e novas demandas trazidas pela pandemia da Covid-19 na habitação. Esse estudo evidencia as áreas mínimas, as questões referentes aos modos do habitar contemporâneo e as novas demandas trazidas pela pandemia da Covid-19. Como objetivo, discutir diretrizes que atendam às demandas da contemporaneidade, questões da pandemia da Covid-19 e os seus reflexos no habitat de dimensões mínimas, a fim de elencar critérios e parâmetros saudáveis nesse mínimo. Como método, a abordagem qualitativa foi estruturada em 5 etapas. Primeiro, revisão bibliográfica destinada a compor um referencial teórico. Depois temos a revisão sistemática da bibliografia acerca da pandemia e seus impactos na saúde e habitação, que gerou um quadro resumo dos artigos aderentes. Terceira etapa, análise da concepção arquitetônica de uma amostra de 3 empreendimentos mínimos atuais, gerando uma matriz de análise com critérios e requisitos saudáveis para avaliação do projeto mínimo contemporâneo e uma matriz que incorporou as novas demandas interpostas pela pandemia da Covid-19. Quarta etapa, sistematização dos resultados por meio das matrizes acima descritas, seguida de análises e discussões, e, por último, considerações finais e recomendações futuras. O contexto pós-Covid-19, nós temos uma dinâmica da habitação, a pandemia redefiniu o papel da casa. A habitação passou a acumular múltiplas funções: trabalho, estudo, descanso e lazer. A diluição das fronteiras entre casa, trabalho, público e privado, virtual e físico. E a moradia se tornou uma peça central para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Principais achados da pesquisa: ambientes precisam assumir múltiplas funções com privacidade e flexibilidade. Necessidade de melhor ventilação, iluminação natural, além de vistas a áreas verdes. Importância de espaços isolados para trabalho e descanso. Espaços reduzidos devem ser adaptáveis, saudáveis e inteligentes. Considerações finais: o habitat mínimo pós-pandemia deve refletir as novas formas de viver, oferecendo maior qualidade espacial com ambientes mais amplos, ventilados e naturalmente iluminados. Além disso, a presença de vistas e contato com a vegetação torna-se essencial, promovendo conforto, saúde e bem-estar aos usuários. A inquietação sobre como proporcionar uma educação cidadã a partir da arquitetura e urbanismo e a expectativa de proporcionar a todas as crianças cidadãs brasileiras oportunidades equitativas de aprendizagem sobre o ambiente urbano foram razões condutoras deste trabalho, denominado Educação Urbanística e Ambiental, Diálogo Cidade-Escola. Essa educação se fundamenta na necessária capacitação dos indivíduos para analisar, expressar, apreciar e criticar as informações transmitidas pelo meio que construímos e vivemos. Pode ser entendida como uma alfabetização urbana. Ela parte da arquitetura e urbanismo como uma linguagem educativa e questiona a função social da profissão. Assim, considera a corresponsabilidade dos arquitetos e urbanistas em contribuir não apenas com as intervenções no ambiente construído, mas com a compreensão sobre este. Essa educação instiga que as crianças estejam atentas, compartilhem suas percepções e se percebam como cidadãos ativos e detentores de direitos como o direito à cidade, à educação e à cidadania plena. Nessa pesquisa, eu me questionei: os indivíduos são preparados criticamente para a compreensão do meio em que estão inseridos? Como os arquitetos e urbanistas podem contribuir? As respostas me permitiram traçar caminhos para a educação urbanística e ambiental no Brasil, desde os atores envolvidos, as políticas públicas, os temas e os meios de atuação. Me apoiei em entendimentos como a sociologia da infância, a intergeracionalidade e o pesquisar com, que fundamentaram teoricamente o trabalho e recondicionaram os meus modos de agir e ver a pesquisa, a partir de estudos bibliográficos e experiências práticas com oficinas. Outras oportunidades foram essenciais nessa construção, como estar aberta para diferentes experiências de pesquisa com o público-alvo, me relacionar com outras áreas do conhecimento correlacionadas à pesquisa, desenvolver trabalhos técnicos sobre o tema, o que me exigiu entender a pesquisa em sua forma científica, mas também prática, e elaborar materiais complementares durante a pesquisa para expandir o diálogo com outros públicos.
A tese não está apenas no produto, mas também em resultados menores, parciais e nas experiências que construímos no percurso da pesquisa. Destaco que esse trabalho é fruto de construções coletivas e do envolvimento com atividades do Grupo GAI e das trocas com outros grupos e pesquisadores do PROARC. Trocas essas sempre horizontais, com pesquisadores de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso confirmou para mim que, durante a trajetória de pesquisa, precisamos ter uma postura aberta e generosa com os diferentes conhecimentos. Todo esse percurso, que não está apenas nas linhas escritas da tese, tem me permitido, enquanto professora, pesquisadora, arquiteta e urbanista e educadora, contribuir de forma mais coerente e crítica nos contextos que atuo, defendendo e disseminando não só o tema da pesquisa em si, mas uma postura ética e crítica da profissão diante da sociedade. Apresento aqui a síntese da pesquisa em desenvolvimento, da Arena Escola, diálogos entre a apropriação infantil e o legado olímpico transformado em ginásio educacional olímpico no Rio de Janeiro, que analisa a transformação da Arena 3 em uma escola municipal e seus efeitos sobre o uso e a apropriação dos espaços por estudantes do ensino fundamental. A pesquisa parte do cenário de profundas intervenções urbanas feitas para os Jogos Olímpicos, que deixaram marcas estruturais e sociais ainda mais presentes na educação pública. Nesse contexto, as escolas vocacionadas surgem como política de educação integral, associada a processos de retrofit, pré-fabricação e reaproveitamento estrutural. O questionamento central recai em como a conversão de uma arena esportiva em escola municipal repercute na potência imaginativa das crianças e nas suas práticas pedagógicas, lúdicas e de permanência. Seus objetivos buscam analisar como a requalificação atende às necessidades físicas, sociais e pedagógicas das crianças, observando de que forma elas se apropriam dos espaços formais e, sobretudo, dos entre-espaços, como também compreender como os usos previstos e não previstos se relacionam com atributos de qualidade do lugar e com as práticas cotidianas que emergem no ambiente escolar. A pesquisa dialoga com referenciais de arquitetura escolar, psicologia ambiental, geografia da infância e práticas pedagógicas, partindo da hipótese de que a diversidade espacial amplia a imaginação, a autonomia e a cooperação infantil. Também reconhece que regras e formas de supervisão influenciam profundamente essas apropriações. A metodologia combina estudo de caso, levantamento fotográfico e bibliográfico, análise de projetos, instrumento de avaliação pós-ocupação, entrevistas e produção de croquis e maquetes digitais, incluindo a comparação com 2 unidades de ET, passaram por requalificações com estratégias distintas. O campo, que foi realizado em 2024, revelou tensões importantes. Nas áreas externas, o pátio improvisado, apesar de pouco estruturado e sem mobiliário, torna-se cenário de intensa apropriação. O parque infantil adjacente permanece ladeado por grades e sua utilização acontece apenas através de mediação institucional. Nas áreas internas, salas de aula foram convertidas a partir dos setores de apoio às arquibancadas e apresentam baixa incidência de ventilação e iluminação natural. Mesmo assim, as crianças ressignificam o espaço, experimentam rotas alternativas e transformam limites físicos em oportunidades de brincar. As conclusões mostram que as crianças ressignificam os espaços com grande autonomia, sobretudo os entre-espaços, onde emergem percursos, brincadeiras e usos não previstos por projeto. Identifica-se também a existência de tensões entre a arquitetura concebida e o cotidiano vivido, indicando que a qualidade do lugar deve se articular entre espaço, gestão, rotinas pedagógicas e necessidades infantis. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Carla Rosa e eu tenho o prazer de compartilhar hoje os resultados da minha pesquisa, desenvolvida sob orientação da professora Maria Ângela Dias, no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação do Olhar. Minha investigação parte de uma questão fundamental. É possível potencializar a criatividade através de estímulos multidisciplinares? Essa pergunta norteou um estudo de caso conduzido com alunos ingressantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU-UFRJ durante os anos de 2022 e 2023. Fundamentei-me nas teorias de Torrance e de Kenneler sobre criatividade e processo criativo,
utilizando o teste de criatividade figural como um instrumento de coleta de dados. A metodologia adotou um grupo controle e um grupo ação, com aplicação de pré e pós-testes, além da observação em sala de aula e entrevistas com professores e monitores. O destaque da minha pesquisa é o desenvolvimento de um workshop de processo criativo para o grupo Ação, estruturado nas etapas de processo criativo, que são apreensão, preparação, incubação, iluminação e verificação. E utilizei ferramentas como mapa de empatia, moodboard, terapia do humor, os 6 chapéus de Bono, storyboard, como estímulos multidisciplinares. Os resultados foram significativos. 69% dos alunos do Grupo Ação foram aprovados no workshop, sendo que 8% entre eles são aqueles com um menor indicador criativo inicial. O Grupo Ação apresentou ganhos expressivos no enriquecimento de ideias após essa intervenção. Também investigamos o papel do capital cultural, baseado na teoria de Bourdieu. Os dados revelaram que 47% dos alunos possuem capital cultural médio, 47% também possuem capital cultural baixo e apenas 6% possuem capital cultural alto. Contrariamente ao esperado, o capital cultural não influenciou significativamente os resultados dos testes de criatividade e nem do workshop. Destaco ainda que os alunos da FAO demonstraram criatividade superior à média universitária em geral, embora os aspectos emocionais ainda se apresentem baixos da mesma forma que a média universitária em geral. Fatores como o desempenho no THE, teste de habilidade específica, e no Enem não se mostraram determinantes para a criatividade. As contribuições dessa pesquisa incluem construção de um banco psicométrico de criatividade no Brasil e a proposição de novas estratégias pedagógicas para o desenvolvimento criativo. Enquanto conclusão, recomendamos estudos futuros, de caráter longitudinal, com especial atenção aos aspectos emocionais da criatividade nos alunos. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas. Bom dia. Essa pesquisa nasceu de uma necessidade observada no ensino da geometria descritiva na FAO-UFRJ. Como professora há mais de 30 anos na casa, tendo também sido aluno nos anos 70, vivenciei várias reformas curriculares na FAO e no próprio ensino médio. A constatação é que tanto a geometria descritiva quanto o próprio desenho geométrico foram aos poucos saindo da grade curricular do ensino médio, até desaparecer por completo da maioria dos colégios. Ao mesmo tempo, algumas reformas no currículo da FAO reduziram drasticamente a carga horária da disciplina, passando de 270 horas em 3 períodos, nos anos 70, 80 e 90, até a carga atual na disciplina obrigatória de 120 horas em 2 períodos. A geometria descritiva trabalha essencialmente com a representação gráfica ortogonal de 2 vistas, frontal e superior, representando a maior parte do material de desenho técnico do projeto de arquitetura e urbanismo, ou seja, plantas baixas, cortes, fachadas e detalhes. Ainda que haja ferramentas digitais que facilitam a elaboração desse material gráfico, o domínio do espaço tridimensional e sua representação bidimensional por parte do profissional não pode ser colocado de lado. A FAO-UFRJ ainda é uma das poucas escolas de arquitetura no Brasil que dedicam um conteúdo consistente de geometria descritiva na formação dos arquitetos. No entanto, diante da carência na formação do ensino médio, assim como da redução de nossa carga horária, o ensino tem que se reinventar, claro, sem perder a qualidade. Nesse sentido, o que estamos propondo é uma incorporação seletiva de metodologias ativas no ensino da disciplina, em particular dos métodos de sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problemas. Experimentos estão sendo conduzidos em sala com essa abordagem, de forma híbrida, em conteúdos específicos da disciplina, de modo a otimizar a apresentação e compreensão por parte dos alunos, tanto nas 2 disciplinas obrigatórias, GD1 e GD2, como na eletiva, onde conceitos de computação gráfica, fabricação digital, programação e parametrização são introduzidos.
A pesquisa é qualitativa, baseada no método de observação participante e também na aplicação de questionários aos alunos com participação voluntária. Os resultados preliminares têm sido bastante animadores, com um aumento significativo observado em sala, tanto na motivação quanto no engajamento dos alunos. Esses resultados têm sido confirmados nos questionários apresentados no final do período. A análise dessa dinâmica observada em sala de aula permitirá a proposição de um novo desenho pedagógico para a disciplina, considerando a adaptação curricular adequada, a gestão das interações em sala, os recursos e ferramentas necessários, a gestão dos contratempos enfrentados e a interação com outras disciplinas. Obrigado.